Saudos, irmão, com a boa noite de salvação. Eu venho falar nesse vídeo sobre o trigo e o joio, porque como Jesus falou, né? Eles vão crescer juntos. Quer dizer, que você não consegue decifrar o trigo do joio no início, porque independente de religião, porque eu não venho falar de religião aqui. Independente se ele está na Assembleia, se ele está na Batista, se ele está na Quadrangular, na Mundial, é porque aquele que é filho de Deus, ele está preocupado em quê? Em ouvir a palavra de Deus de um apóstolo, bispo ou pastor. Para ele não importa, porque ele sabe que quem vai julgar é Deus. Quer dizer, e os profetas. Quer dizer, o trigo ele tem esse entendimento que ele não vai julgar as pessoas, mas sim Deus. Ele tem esse entendimento e ele procura ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ele não está preocupado com o irmão que está do lado, se o irmão está colocando em prática ou não está. Ele pode até ajudar o seu irmão com relação àquilo, mas uma característica do joio, o joio ele não está preocupado em obedecer a palavra, ele está preocupado em mostrar, quer dizer, a falha do rebanho. Quer dizer, o rebanho está ali e ele não está preocupado em obedecer o que Jesus está falando. O pastor está falando sobre dízimos e oferta, sobre santidade. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em ver alguma coisa, que certamente ele não está fazendo nada daquilo que o pastor está ensinando, mas só que ele foi plantado ali dentro da igreja justamente para isso. É para acusar, usar a palavra de Deus contra seu irmão, mostrar conhecer mais do que seu irmão. Quer dizer, ele está ali, ele foi plantado. E outra coisa, para você entender, o joio, que é o filho das trevas, né? Que é o filho do diabo, que é o joio. Ele é mais justo do que os filhos da luz. Por quê? O que acontece? O joio, é muito difícil você ver um joio cair do evangelho. Um joio, assim, um exemplo. O trigo, ele comete um pecado, ele se entristece, aí cai do evangelho. Aí a pessoa vai, prega para ele, ele volta. Aí o joio chega para ele e diz assim: rapaz, tu tá brincando de ser crente? Aí o joio está sempre querendo jogar palavras, assim, no sentido de querer mostrar que eles são melhores. Por quê? Porque os pecados do joio, eles estão escondidos e as pessoas não estão vendo. Quer dizer, ele anda com uma roupa muito bem apresentável, quer dizer, ele procura ser um cidadão, quer dizer, porque ele foi o diabo que plantou. E o diabo não plantaria uma pessoa para se fazer um serviço mal dentro da igreja. Quer dizer, ele tem uma aparência de santidade, uma aparência. Aí ele demonstra, quer dizer, porque o joio, ele é falso, ele não é verdadeiro, e o trigo é verdadeiro. A pessoa que é de Jesus, quando ela comete um pecado, um delito, o Espírito Santo, ela se entristece com aquilo e ela procura o quê? Ou duas coisas ele faz: ou ele fica com vergonha de voltar para a igreja e se desvia do evangelho, ou ele vai lá e confessa o pecado ao seu pastor e ele fica ali na igreja, mas sendo mal visto com relação ao joio. Porque se o joio souber do pecado dele, o joio vai contar a todo mundo. Porque o trabalho do joio é esse, sufocar o trigo. Porque o trigo, ele está ali na igreja, ele está ouvindo a palavra para botar em prática. Porque muitas vezes aquela pessoa que é trigo, ela é carnal ainda. Ela ainda vai receber o Espírito Santo. Mas Deus já sabe que aquela pessoa é trigo. E o joio está ali no sentido de quê? De fazer com que aquela pessoa não receba o Espírito Santo. Porque a partir do momento que aquele trigo recebe o Espírito Santo, aí o joio perde. Porque o Espírito Santo vai assim falar com a pessoa que é do joio de uma maneira que aquela pessoa vai neutralizar a força das trevas que está sendo usada contra o trigo. Aí o que acontece, né?
E pior ainda, quando sobe-se, o joio sobe no altar. Um pastor, um evangelista, um líder, feito a gente vê aqui no Ministério de Pernambuco, um líder sendo um joio. Você veja o prejuízo que isso vai causar na obra. Um joio chegar a subir a presidência da igreja. Você já imaginou um joio chegar na presidência da igreja, quer dizer, ser um pastor presidente, o joio? Você já imaginou a quantidade de joio que vai se acumular ali? Porque certamente o Espírito Santo vai tirar seu povo dali. Mas vai ficar o joio, vai ficar grosso, feito eu vi na peneira, né? O joio grosso. A revelação que Deus me mostrou, um joio na peneira, aí nesse ministério aí de Recife. Mas Deus sabe de tudo. Aí o que acontece? O trigo, ele vai ali, ó, e no decorrer do tempo é que as pessoas vão ver quem é o trigo e quem é o joio. Quer dizer, que no decorrer do tempo, o joio, ele vai tirar suas máscaras. A máscara vai cair e todo mundo vai ver quem ele é, porque o joio, ele não suporta passar por prova, por luta, e o trigo, ele suporta passar por luta, por prova, por tribulações. O trigo, ele, como ele tem a Deus, ele vai suportar. Mas o joio, que foi o diabo que plantou ele lá, ele vai, uma hora ou outra, ele vai tirar a máscara, vai mostrar quem ele é, né? Porque ele é um filho do diabo, né? Ele vai tirar a máscara. E todo mundo vai ver. A gente já está vendo aí. Não vê quem não quer, né? Porque tem pessoas que não querem ver. É diferente. A pessoa vê. A pessoa não querer ver é uma coisa. Porque você vê aí, né? As pessoas se omitindo de pregar a palavra de Deus. Uma pessoa, muitas vezes, se levantando contra a outra. Quer dizer, no sentido do debate bíblico. Porque não é o conhecer a palavra, é o viver a palavra, porque a palavra de Deus sempre vai ser verdade. A palavra de Deus sempre vai ser... Meu gato aqui, fica aqui, enchendo o saco. A palavra de Deus sempre vai ser verdade, mas é a gente que tem que viver essa verdade. Essa palavra tem que estar dentro da gente, entendeu? Essa palavra tem que estar dentro de você, não é no sentido de você querer mostrar saber mais do que o outro, não. Essa palavra é o Espírito Santo. É o Espírito da palavra que tem que entrar dentro de você. E a partir do momento que o Espírito da palavra entrar dentro de você, vai falar sem apontar ninguém. Você vai falar sobre a palavra de Deus com relação à tribo. Eu não estou falando o nome de ninguém. Está entendendo? Mas a palavra vai identificar as pessoas que são trigo e são joio. Por quê? Essas pessoas que são joio, ela gosta de abajular as pessoas. Porque elas sabem que se ela for pregar a palavra de Deus, for falar a verdade para as pessoas, elas vão ser perseguidas, elas vão colocar situações para constranger elas. Ela vai ser perseguida por esse mundo podre. Aí o que é que ela faz? Ela bajula as pessoas do mundo com relação a uma roupa de crente. Por quê? Ela bajula as pessoas do mundo para que as pessoas vejam que ela é o demônio, né? Diga, não, fulano é a pessoa de Deus, sei o quê. E o próprio Espírito vai atingir aquelas pessoas que estão com o Espírito Santo. Vai dizer que aquelas pessoas não são de Deus. Quer dizer, os Espíritos sempre vai dar crédito ao joio, porque o joio foi ele que plantou. O joio é aquela pessoa que você está vivendo uma vida errada, ele bate no seu ombro e não é assim mesmo, que nós somos todos pecadores, não precisa ser santo não, para que tanta santidade? Isso é santidade, o joio ele trabalha assim, ele trabalha no sentido de abajular as pessoas, porque ele está querendo trazer você para a religião dele, ele não está preocupado em fazer com que você se converta e receba o Espírito Santo. Para ele, o importante é você estar na religião dele. Porque o joio trabalha assim. O joio, ele trabalha no sentido de religião.
a minha igreja é aquela, a tua é aquela, a minha é assim, a tua é assim. Quer dizer, o joio ele trabalha no sentido da religião. Ele trabalha, não é o Espírito Santo trabalha em fazer a pessoa obedecer a palavra de Deus, independente do ministério, se é a pessoa é Assembleia, é Batista, se é Quadrangular. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela está falando a palavra de Deus, que a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus. Porque quando uma pessoa se desvia do Evangelho, ela usa a palavra de Deus contra os servos de Deus. Por quê? Porque é os 7 demônios que entram dentro dela e ela conhece a palavra de Deus. Quer dizer, o Espírito também conhece. Ao sentido dela é o quê? Falar sobre o debate bíblico. É igual esses religiosos que estão dentro da igreja, quer dizer, que eles estão caídos, né? Mas eles não estão sabendo ainda, né? Eles só vão saber quando acontecer o arrebatamento e eles ficarem. Quer dizer, eles estão caídos igual essas pessoas que estão caídas no mundo, que usam a palavra para perseguir os cristãos. Quer dizer, não sabe ele que essa palavra é para ser obedecida. Quer dizer, quando se refere a uma palavra com relação a pecado, mas ele quer reprovar a pessoa de uma coisa que ele nem conhece. Quer dizer, ele quer lhe reprovar de algo que ele não tem a teoria dele. Você está entendendo? Eu digo assim, mostre o que você entende sobre isso. Ele não fala. O sentido dele é querer só manchar o seu trabalho. É querer mostrar alguma coisa no sentido, mas ele não procura fazer nada com relação ao cristianismo. Quer dizer, ele usa a palavra de Deus, o caído usa a palavra de Deus para afrontar o povo de Deus. Quer dizer, você veja, você não vê um desviado falando contra o pecado de pessoas do mundo que estão lá no pecado. Não fala. Eles usam a palavra de Deus contra a igreja, contra os irmãos, contra pessoas. Se ele falasse a palavra de Deus no sentido de falar, doutrinar com relação à palavra de Deus, com relação a joio, a trigo, a filho de Deus, a filho do diabo, com relação a obedecer as escrituras, é uma coisa boa isso aí, porque é o obedecer da palavra de Deus que traz salvação. Não é o conhecer, porque Jesus disse, lá em Mateus 23, disse assim, que nem eles entram, quer dizer, falando sobre os religiosos, esses que estão nas doutrinas, que nem eles entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Quer dizer, que nem eles entravam no reino do céu e nem deixavam entrar os que estavam entrando. Quer dizer, você veja, né? Eles eram religiosos, eles conheciam a Bíblia, mas eles estavam numa situação tão terrível diante de Deus, por causa das doutrinas de homem, que ele não entrava no reino do céu. Quer dizer, que vai acontecer o arrebatamento, e eles vão ficar. Para o quê? Para 7 anos de grande tribulação. Por quê? Porque eles não entram, os próprios falsos pastores que estão lá, eles não entram e nem deixam o povo que está ali seguindo a ele entrar. Por quê? Porque eles estão no debate de palavras. Eles não estão obedecendo a palavra de Deus. Quando se fala em santidade, eles não precisa ser tão santo não. Quer dizer, eles usam a palavra para debater, para assim, condenar outra religião que não seja dele, para falar mal de outro ministro, se a pessoa é de Deus, se não é de Deus. Quer dizer, não é a função dele. A função dele é pregar a palavra de Deus para as suas ovelhas obedecer e elas ser prósperas, ser libertas, ser curadas. Eles têm que pregar a palavra de Deus para isso. Ele não vai dar conta das ovelhas de outro rebanho, ele vai dar conta das ovelhas que Deus confiou a ele. Aí ele fica olhando as ovelhas de outro pastor, que ele não vai dar conta. Quer dizer, por isso que eles vão ficar, para viver esses 7 anos de tribulação, porque ele só vai dar conta das ovelhas dele. Fique na paz, em nome de Jesus.